Olá, pessoal, estamos aqui de volta para a nossa quarta e última aula da disciplina de Fisiologia Vegetal. Deixa eu apresentar aqui os slides. Então, vamos lá. Qual que é o tema agora? São os hormônios vegetais. O que são os hormônios vegetais? Eles que regulam o funcionamento da planta. Eles que dão o funcionamento normal do vegetal, tá? Então, os hormônios vegetais... Ixi, aqui deu algum, algum problema aqui na apresentação. Mas vamos lá, nos slides aqui, mas o que eu vou enviar para vocês está corrigido, tá? Eu já corrijo lá. Então, os hormônios vegetais, ou então chamado de fito-hormônio, são produzidos na planta e fazem a regulação do funcionamento, do crescimento das plantas, tá? Então, a função deles, eles são mensageiros químicos. Veja que legal, mensageiros químicos. Por quê? Eles são produzidos numa parte da planta e envia a mensagem para outra parte da planta, tá? Por exemplo, um hormônio pode ser produzido na folha e avisar a raiz que é a hora de crescer. O hormônio pode ser produzido na raiz para avisar a folha de que é hora de produzir um ramo novo, ou é hora de produzir uma flor, é hora de produzir um fruto, tá? Ou então ele é produzido na ponta, no meristema apical da planta, e diz que é hora de começar a acumular açúcar. Então, os hormônios são materiais substâncias produzidas pela própria planta que têm a função de comunicar as diferentes partes da planta que é hora de emitir algum estímulo, algum sinal, produzir algo diferente, tá? É como que vai de uma planta para outra? Lá pelo floema, lembra que nós falamos do floema? Então, ele é produzido no local da planta e é transportado até em outro local da planta, tá? Para aquele local desenvolver alguma função, desenvolver algum órgão específico, tá? Eles são em mínimas quantidades para fazer o seu efeito, tá? Então, eles atuam em local específico e tem o objetivo de desencadear uma ação, tá? Então, ele é conduzido através do xilema e do floema para o local diferente de onde ele foi produzido, mas também pode atuar no local onde ele foi produzido, tá? Então, ele pode ter a função dele, do hormônio, naquele local onde ele foi produzido, ou ele pode atuar em outro local na planta, tá? Quais são os hormônios vegetais? São cinco: auxina, também conhecido como AIA, giberelina, que vocês vão ver AG, de ácido giberélico, a citocinina, o ácido abscíssico, também chamado de ABA, e o etileno. Cada um tem as suas funções, e é esse o tema da aula de hoje, tá? Então, as auxinas, que são as auxinas? São os hormônios produzidos pelas células meristemáticas, principalmente no ápice, principalmente na ponta da folha, da planta, tá? Então, é um hormônio produzido lá em cima da planta, que vai ser translocado para outras regiões da planta para fazer o quê? Tem função de crescimento dos caules e raiz, tá vendo? Então, se ele tem função de crescimento, ele vai produzido lá na ponta da planta, lá no ápice da planta, mas ele emite sinal tanto para o caule, tanto para a raiz, que é a hora de continuar crescendo, que é a hora de crescer, tá? Então, ele é produzido lá na ponta da folha e vai exercer a função lá, tanto na ponta como no caule e na raiz, tá? Então, a auxina é uma molécula chamada AIA, que é o ácido indol acético, que é uma molécula que estimula o crescimento das plantas, tá? Então, tá lá, produzido. Espera um pouquinho, esse slide aqui ficou repetido, isso. Então, lá, ele é produzido na ponta, na gema apical e transportado para toda a planta, para avisar essas outras partes que é hora de
crescer, de se desenvolver no caule e a raiz, tá? Então, logo, como ele é produzido na ponta, no ápice, a concentração dele é muito maior do que lá embaixo na raiz, tá? Então, isso quer dizer que a concentração na ponta da planta, no ápice, sendo maior, em pequenas quantidades, ele desce para a raiz. Então, a raiz é mais sensível a esse estímulo da auxina, tá ok? Então, olha lá, importante para o crescimento da ponta da planta, para a planta como um todo, tá? Então, ó, podando a ponta da planta, estimula o crescimento lateral, tá? Então, aqui, vocês já têm uma ideia de uma função que nós fazemos uso. Por conhecermos a auxina, a gente consegue fazer esse uso a nosso favor. De que maneira? Ora, se ele é produzido lá na ponta da planta e desce para as outras partes, então, quando a gente quer que uma planta para de crescer em comprimento e cresça lateralmente, o que a gente faz uso? Da poda. Quando a gente poda a ponta de uma planta para o centro de produção das auxinas. Então, a planta para de crescer lá em cima e começa a crescer lateralmente. Por quê? Porque em pequenas quantidades na lateral é o suficiente para estimular o crescimento das gemas laterais, tá? Então, quando a gente fala meristema, o que é? O tecido meristemático, tá? É a parte da planta onde tem a capacidade de se desenvolver rapidamente. É o local da planta aonde cresce a planta mais rápido, onde ocorre o crescimento da planta, tá? Seria as células tronco da planta, é o local, o gema, ou meristema apical, é lá na ponta, fica lá na gema apical, onde a planta cresce. Meristema lateral são aqueles meristemas que ficam na lateral, que fazem emitir novos brotos, novos ramos, tá? Então, é ali que ocorre a intensa divisão, e é ali que a auxina atua, tá ok? Então, quando a gente fala de meristema apical, aonde eles estão? No ápice da ponta da raiz até a ponta do caule e as suas ramificações. Então, quando a gente chama de meristema apical ou lateral, é aquele local onde ocorre o crescimento da planta, é onde tem alta concentração do hormônio auxina para estimular esse crescimento, tá? Então, a gente vê aqui, ó, no caule, lá na ponta, olha o meristema aqui, ó. Lá na raiz, olha o meristema aqui. Então, meristemas apicais da raiz e da ponta. E o meristema lateral é aqui na ramificação, é aquela gema lateral, tá? Olha aqui na cana-de-açúcar, o meristema apical, tá? É aqui que tem a função de crescimento, é por aqui que a planta cresce. Então, a gente faz uso desse conhecimento para quê? Se a gente não quer que a planta cresça mais, a gente interrompe o meristema, a gente mata o meristema com maturador, com o próprio herbicida, ou então em outras culturas, a gente faz a poda. Podou o meristema, diminui a produção de auxina e não haverá mais um crescimento superior, o crescimento lá do ápice, tá? Então, aqui, ó, as auxinas autua, quando existe auxina lá no ápice, impede o crescimento das meristemas laterais, tá? Então, a gente tem que pensar assim, ó, se cortou o meristema apical da ponta, estimula os meristemas laterais, tá? Se o meristema apical ainda está lá, a planta vai continuar crescendo lá para cima, tá ok? Então, tá aqui, ó, o que eu estou dizendo, né? Quando, veja que a imagem diz isso, né? Veja que a auxina está subindo. Subindo até onde? Até lá no ápice. Para quê? Para crescer. Quando a gente corta o ápice, olha que o meristema, a auxina para onde vai? Vai para a lateral. Tá? Então, não vai mais lá. Então, o que a gente faz quando a gente corta, quando a gente poda uma planta? A gente fala que a planta fica mais bonita, né? Ah, não, poda tal planta, a gente faz a poda que ela cresce mais bonita. Exatamente por isso. Por quê? Ao invés da auxina estar indo toda lá para a ponta, a auxina
vai para as laterais. Por quê? Porque você cortou o meristema apical, você cortou aquela parte da planta onde ocorre o crescimento. Se não tem mais o crescimento apical, vai ter o crescimento lateral. Indo o crescimento lateral, a planta vai ficar mais vistosa em volume, lateralmente, tá ok? Então tá aí. E a gente, tendo esse conhecimento, a gente faz produtos sintéticos, igual o que a planta produz, a gente faz em indústria, em escala industrial, e a gente usa esse, esse hormônio a nosso favor, tá? A gente encontra aí na internet, olha lá, as auxinas à venda na internet. Então, a gente pode usar para crescimento de plantas, a gente pode usar para fortalecimento e crescimento de folhas e frutos, a gente pode usar no desenvolvimento de frutos de plantas, tá ok? Então, tá aí as auxinas fazendo, talvez o hormônio não mais importante, mas mais trabalhado pela gente, talvez seja as auxinas, tá? Que atuam aí no crescimento da planta. Então, quando a gente aplica auxina, a gente compra uma auxina numa loja para vender, a gente está dando um estímulo maior do que a planta seria capaz de fazer sozinha, tá? Então, a auxina atua no fototropismo. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho agora o que é esse fototropismo, tá? Foto é luz, tropismo é movimento. Então, movimento no sentido da luz. E a auxina atua exatamente nisso. Na cana, a gente vê muito isso lá quando a gente faz o plantio. Eu comentei com os alunos que fizeram o curso de cana que o movimento das auxinas para as extremidades do colmo da cana faz com que ela cresça. Cresça o quê? Sentido à luz. Por quê? A auxina, ela faz a planta procurar a luz. Então, o que é o tropismo? Tropismo é o movimento, tá? Vamos fazer um parênteses aqui nos hormônios e falar um pouquinho do tropismo. Por quê? Porque o hormônio auxina atua exatamente no tropismo, tá? Então, as plantas se movimentam, mas não se movimentam pelas raízes, né? Andando, elas se movimentam no seu próprio eixo. De que forma? Lenta, junto com o crescimento, tá? Uma planta cresce diferente da outra no sentido da luz. Quem já fez esse experimento, se alguém nunca fez, procure fazer, que é muito interessante. Veja que uma plantinha de feijão, né? Pega o feijão aí da sua casa, ó, põe uma caixa de sapato, planta num vasinho, numa garrafa de uma PET, com substrato, põe a semente lá a 3, 4 centímetros de profundidade. Veja que interessante, olha o movimento, o tropismo que a planta vai fazendo em direção à luz. Fototropismo. Foto é luz, tropismo é movimento. Então, essa planta está fazendo exatamente o fototropismo, está se movimentando em busca da luz. Ó, aqui está entrando a luz, porque essa caixa de sapato vai estar fechada, né? Então, imagina essa caixa fechada, aqui bate luz, aqui bate um pouco de luz vinda do exterior. Então, veja como a planta faz um movimento até sair em direção à luz para começar a fazer a fotossíntese. Veja que aqui ela está branquinha, quando ela chega lá fora, ela adquire a coloração verde para fazer a fotossíntese, tá? Então, o movimento é estimulado pela luz e, obviamente, no sentido à gravidade, tá? Qual que é o efeito da gravidade? A gravidade, ela quer trazer toda a massa, todo o objeto para baixo, né? Então, a gravidade puxa para baixo, mas o fototropismo puxa para cima, tá? Então, vamos pensar assim, como que ocorre o movimento, como que ocorre o movimento das plantas, aquele movimento, aquela envergadura na cana-de-açúcar, em que sentido? O caule quer crescer para baixo. De que maneira? Sem auxina. Então, não tendo auxina, aqui é um vaso deitado, tá? Então veja aqui, ó, se a auxina não está na raiz, a raiz vai crescer para baixo, tá? Movimento, sentido positivo para a terra,
né? Sentido a gravidade. Agora, aonde a planta quer crescer? Sentido o sol, que é o geotropismo positivo, a gente negativo, ou seja, geotropismo, sentido negativo com relação à Terra. É meio confuso um pouco esse positivo e negativo, porque nós estamos falando assim, positivo com relação à gravidade, positivo com relação ao sentido do solo, tá? Então, a raiz cresce com geotropismo positivo, por quê? Em relação ao solo. O caule, geotropismo negativo, por quê? Porque ele vai em relação à luz. De que maneira que ele vai se curvando com relação à luz? Enviando auxina para onde ele quer que cresça, né? Aonde tem auxina, o crescimento, nós não falamos que a auxina é o hormônio do crescimento, então, ó, aonde tem maior concentração de auxina, a planta cresce mais, por isso que ela faz uma curva, tá? Aqui na parte de baixo desse caule, tem mais auxina do que a parte de cima do caule, pela própria gravidade. A auxina se concentra mais na parte de baixo, inferior do caule. Então, como aqui a concentração de auxina é maior, o que ela faz? Ela cresce mais desse lado, ela começa a fazer essa envergadura, tá? É assim que funciona, é assim que as plantinhas da janela fazem a curva com relação à luz, veja que ela está toda curvada com relação à luz. Fototropismo positivo e geotropismo negativo, tá? Olha lá, então quando a gente vê essa plantinha curvada para lá, o que acontece? A auxina se concentrou do lado esquerdo e fez com que crescesse mais um lado do caule com relação ao outro. Se um lado começa a crescer mais com relação ao outro, ele começa a fazer uma curva. Quem faz tudo isso é a auxina, tá vendo aqui, ó? A concentração, a luz solar batendo aqui, aqui explicando por que essas plantinhas estão fazendo essa curva para o lado do sol, tá? Então, aonde bate o sol, fica menos auxina. A auxina vai para o lado contrário do sol. Então, a concentração de auxina é maior lá na parede oposta ao sol. Se a auxina é responsável pelo crescimento, aonde tem mais auxina vai crescer mais. Então, esse lado aqui vai crescer mais, vai começar a entortar e virar a planta para o sentido ao sol, ok? Então, tá aí. O caule cresce sentido raiz, porque ele tem geotropismo negativo, ele não está procurando o sol, então ele é negativo com relação à luz, e o caule é positivo com relação à luz, tá? Aqui a gente entende, então, o nosso famoso girassol. Como que ocorre? Como que o girassol gira? Exatamente por isso. O lado do sol tem menos auxina do que o lado da sombra. Então, a auxina vem toda para o lado da sombra e começa a crescer e se movimentar. Então, o girassol se movimenta enquanto ele está crescendo. Quando ele atinge a maturidade, o fim do ciclo, ele para de girar. Por quê? Porque ele para de crescer, tá? Então, na fase de crescimento, a auxina vai se concentrando do lado oposto ao Sol. Então, por isso que parece que o girassol está girando, mas na verdade ele está acumulando auxina do lado oposto ao Sol, aquele lado cresce mais, então ele vai virando de acordo com a presença da luz solar. Tá? Então, aí, o mesmo experimento com a luz, aqui, ó, com o abajur, veja que está indo no sentido da luz, o movimento, tá? Aí tem plantas que possuem outros tipos de movimento, né? Em contato com um objeto sólido, ele começa a se contorcer, mas é a mesma coisa com relação à presença de auxina naquele lado, tá? Movimento com relação ao sentido da água, movimento com relação as plantas aquáticas, né? Elas sempre têm o movimento também com relação à luz solar, tá? Outras plantas têm o desenvolvimento, o estímulo quando são tocadas, né? Aquela dorme-dorme, a gente vê que quando a gente encosta nela, ela fecha. O que é? Quando a gente põe a mão nela, a auxina vai para o outro lado e promove o fechamento da planta, tá? Também é o mesmo
A mesma auxina que faz o fechamento, desculpa, faz o fechamento das plantas carnívoras, tá? A auxina vai para o lado oposto, aonde o inseto sentou, e promove o fechamento, tá? Então, beleza, falamos de auxina, vamos falar agora da giberelina. A giberelina também estimula o crescimento de caules e folhas, né? Lembra que a auxina era caules e raiz, a giberelina é caules e folhas. Então, a gente já consegue pensar numa função diferente de uso da giberelina comprada, né? Vamos falar assim, sintética. Por quê? Se a gente quer segurar ou crescer folhas, tem plantas que a gente quer folhas. Então, nesses casos, a gente utiliza a giberelina como um hormônio, tá? E ele também tem importante função no desenvolvimento de fruto, no desenvolvimento de flor e no retardamento do envelhecimento dos tecidos vegetais. Então, vamos pensar assim, onde eu posso usar a giberelina? Onde eu quero que o fruto cresça, aonde eu quero ter uma boa floração e aonde eu não quero que a planta envelheça. Aonde eu não quero que a planta envelheça, por exemplo, nas floriculturas. Floricultura não quer que a flor dure bastante, a orquídea, o crisântemo, a flor dure bastante. O que a floricultura utiliza? A giberelina. Então, ó, a giberelina, ela é produzida pela planta e transportada pelo xilema, juntamente com a seiva bruta. Então, a gente já consegue imaginar que, se a giberelina é transportada pelo xilema, junto com a seiva bruta, que é a água mais um nutriente do solo, então a gente já consegue saber que a giberelina é produzida onde? Nas raízes, tá? Então, é produzida nas raízes, uma parte também nas folhas, mas produzido principalmente nas raízes e sobe sentido as folhas, tá? Então, olha lá, a giberelina é utilizado por produtores para obtenção de frutos, tá? Principalmente frutos que não dependem de cruzamento para se surgirem, né? Frutos partenocárpicos, né? Nós não vamos entrar em detalhe disso, mas que não depende de fecundação para que ocorra a formação do fruto. Então, os produtores de banana e uva, por exemplo, que não podem ficar dependendo da fecundação do fruto, da fecundação da planta para que ocorra a formação do fruto, usam a giberelina. Por quê? Porque a giberelina estimula a formação de frutos, tá ok? Então, produtores de banana e uva utilizam bastante giberelina, tá? A giberelina também tem função na germinação da semente, tá? Ela, junto com a absorção de água, o embrião produz a giberelina e vai fazer o quê? Estimular o crescimento do embrião, tá? Então, a giberelina também tem uma grande importância na germinação de sementes, tá? E aqui uma outra utilização, mas não no sentido de colocar giberelina, e sim retardar a produção, né, afetar negativamente a produção de giberelina, porque ele não está ligado ao crescimento, então plantas que não produzem giberelinas não crescem, no caso os bonsais, né, são plantas que não produzem giberelina ou produzem numa quantidade extremamente tão baixa que as plantas não crescem, tá? Então a giberelina é usada também no sentido da sua ausência, produzir plantas anãs, tá? Então tá aí também, a gente encontra na internet, se a gente fizer uma pesquisa lá, a gente encontra alguns produtos comerciais, a Progib, ácido giberélico, né, que é a giberelina, utilizada então para promover a produção de frutos e flores e retardar o crescimento, tá ok? Então vamos lá para o outro hormônio, qual? A citocinina. Ainda não é certeza, mas acredita-se que esses hormônios são produzidos na raiz. Por quê? Porque ele é encontrado em maior quantidade sendo transportado através do xilema, tá? Mas ele é presente tanto em folhas jovens como nas raízes e sementes, tá? E é sabido que ele atua na divisão da célula, tá? Então, ele estimula o crescimento das sementes. E olha aqui, ao contrário das auxinas e citocininas, estimulam as gemas laterais, a germinação e a floração.
Então, culturas que têm dificuldades de germinação podem ser estimuladas através de uso da citocinina. E olha que outra função também da citocinina, retarda o envelhecimento das plantas. Então, retorna, volta lá naquilo que nós dissemos, né? Que floriculturas utilizam a citocinina e a giberelina para retardar o envelhecimento da planta, ok? Então tá aí, ó. No caso, a foto seria uma planta envelhecida, né? A citocinina, exatamente, ela vem para retardar esse envelhecimento da planta. Então, tá aí, ó. A gente encontra na internet também hormônios vegetais, a citocinina sendo vendida para a gente fazer uso, tá? O outro ácido, outro hormônio, é o ácido abscíssico, o ABA, tá? Então, ele é um hormônio vegetal produzido, olha onde? Nas folhas, tá? Mas ele também vai atuar no caule e na raiz. A coifa é aquela pontinha da raiz, é a extremidade, é o oposto do meristema apical, é a coifa lá na raiz, tá? Então, ó, atua no retardamento do crescimento. Mesma coisa. Então, se quer plantas pequenas, utiliza-se o ABA, o ácido abscíssico. Ele é utilizado também na quebra de dormência das sementes, que nós falamos lá na primeira aula. Ele atua também no fechamento dos estômatos. Ele é utilizado junto com as sementes, com a função também de evitar uma germinação antes da hora, tá? Então, o ácido abscíssico, ele está bastante relacionado com a germinação das sementes, tá? Antes acreditava que era ele que controlava a queda do fruto, mas hoje sabe que não está sozinho atuando na queda de frutos, tá? Então, o ácido abscíssico, diria que ele talvez seja o menos utilizado por nós, porque os outros ácidos, os outros hormônios, a gente tem mais domínio e conhecimento a respeito com relação ao ácido abscíssico, tá ok? E aí, um outro hormônio muito utilizado, esse sim, no amadurecimento de frutos, que é o etileno, que é o famoso etefon. Quem é da cana, o famoso etrel, o que ele faz? Ele promove o amadurecimento, o acúmulo de açúcares, né? Então, qual que é o estado normal do etileno? Ele é um gasoso. Então, veja só, parte dele é liberado para a atmosfera e parte dele é transportado célula a célula, tá? Ele é produzido em diversas partes da planta e atua principalmente no amadurecimento das plantas, tá? Então, a gente aqui já consegue lembrar de uma utilização muito comum do etileno, do etefon, nos produtores de banana. Por quê? A banana tem o ciclo de prateleira, o tempo de prateleira, muito curto, né? Depois que colhe, rapidamente ele se estraga, o fruto se estraga. Então, o que os produtores de bananas fazem? Colhem o fruto verde, colhem o cacho verde, bem verde. E aí, para comercializar, não pode estar verde. O que eles fazem? Aplicam o etileno, tá? Então, os produtores de banana utilizam muito o etileno nesse sentido de colher verde e amadurecer a hora que chega na prateleira, tá? A hora que vai para o consumidor final, faz a aplicação em câmeras de gás ou então em sacos fechados, como a gente vê aqui na foto, de etefon, de etileno, tá? Então, aqui, o produtor de tomate, uva, banana, utiliza muito o etefon nesse sentido, tá? E também o etileno, ele é utilizado para promover a queda, como ele é o hormônio do amadurecimento, quando se quer que a planta libere os frutos, a abscisão é a queda, né, de frutos e folhas, o etileno também é utilizado, tá? Algumas culturas onde a panha, a colheita é feita no chão, é feita à mão, o etileno, como ele atua no amadurecimento, no encerramento do ciclo da planta, ele também é utilizado para fazer a queda de frutos e folhas, tá?
É o que está escrito aqui, ó. Então, ele permite uma colheita mais fácil, porque se o pecíolo, lembra do pecíolo? Aquele cabinho que fica na maçã, que fica na laranja, no fruto, aquele cabinho, se ele está verde, ele é difícil de colheita. Então, quando você aplica o Etefon, ele amadurece mais rápido e facilita a colheita. Uma girada no fruto, assim, você já consegue destacar ele do ramo, tá? Então, tá aí, o etileno tá utilizado, muito utilizado em amadurecimento de fruto. Coloca o cacho, por exemplo, de banana dentro de câmara ou dentro de sacos e faz uma aplicação do etileno, ele ocorre um amadurecimento. Então, aqui, a gente consegue entender uma coisa importante. Você já deve ter ouvido falar que uma laranja podre estraga as demais, uma maçã podre estraga as demais. Isso é verdade. Por quê? O que essa maçã podre, essa laranja passada, vencida, está liberando? Está liberando gás. Qual gás? O etileno. Lembra alguns slides atrás que eu disse que o etileno ele é em forma gasosa? Então a planta produz. Mesmo o fruto fora da planta mãe, né, o fruto colhido, ele está produzindo e liberando etileno. E ele libera em doses suficientes para amadurecer os frutos vizinhos. Então, por isso que quando a gente chega em casa, antes de colocar na fruteira, antes de colocar na geladeira, o que a gente faz? A gente tira o fruto do saquinho. Por quê? Para poder o gás ir embora, para poder não haver interferência de um fruto no outro. Por quê? Quando a gente deixa dentro da embalagem, esse gás vai ficar aprisionado, que é exatamente o que o produtor faz quando ele quer que o fruto amadureça rápido. Lembra? A banana colhe verde, para aplica etileno, ele amadurece rápido. Se você não abre o fruto do saquinho, quando a gente compra, esse gás vai ficar concentrado dentro da embalagem e vai apodrecer, vai deixar o seu fruto vai passar do tempo muito mais rápido, né? Por conta do gás etileno que o fruto está liberando, né? Então, olha lá, que eu disse, né? Que uma fruta podre apodrece demais, exatamente por isso. A liberação do etileno desse fruto vai amadurecer os frutos vizinhos, tá? Então, a gente tira da embalagem exatamente para não aprisionar o gás e descarta esse fruto para que o etileno dele não vá prejudicar os demais, tá? Então, aqui, ó, câmeras de indução, então, em câmeras dessa aqui de banana, a gente, banana, abacaxi, manga, maçã, é completamente usual a utilização do etileno, tá? Para promover o amadurecimento. Na cana-de-açúcar também tem um produto muito conhecido que é o etrel. O que o etrel faz? Ele é um madurecedor, ele é um maturador de cana-de-açúcar. Então, a gente aplica via avião, as usinas aplicam com avião, né? O etrel, que ele faz exatamente isso, ele promove o amadurecimento, o acúmulo de sacarose nos colmos, tá? Então, essa talvez o etileno junto com a auxina sejam os dois ácidos, os dois hormônios mais utilizados pelo homem de forma sintética. Tá ok, pessoal? Então, a gente fica por aqui, a nossa quarta aula, e encerra por aqui a nossa disciplina de de fisiologia vegetal. Tá ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.